Hoje temos o prazer de ter connosco o Dr. Luís Oliveira, neuropsicólogo e vice-presidente da direção da ADEB, Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares. Viva, Dr. Luís Oliveira, seja bem-vindo ao nosso podcast. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite e de cumprimentar o Dr. Tiago Ferreiro e todos os ouvintes por esta oportunidade para desenvolver aqui esta conversa e esta partilha. O prazer é nosso. Eh, para início de conversa, começaria por lhe pedir para apresentar a ADEB, falando-nos um pouco sobre a sua função e a importância da missão que a ADEB assume nos dias de hoje, sobretudo quando se fala, e cada vez mais, do impacto epidemiológico das doenças mentais. Muito bem. A ADEB tem 31 anos de existência e a ideia de criar a ADEB foi do médico Dr. Jara, inspirada na Associação Americana. Portanto, a nossa pedra angular é a questão da psicoeducação e os grupos de ajuda mútua. Nós somos uma IPSS de utilidade pública, portanto, fomos conhecidos como utilidade pública pelo Estado português e os nossos fins são fins de saúde e sociais. Não temos, portanto, fins lucrativos e a nossa ação engloba todo o território nacional e pretende então abranger pessoas com o diagnóstico unipolar, ou seja, depressão, bipolar e outras comorbilidades, como por exemplo as perturbações do stress. Envolvemos também familiares, cuidadores e profissionais de saúde mental. Não é? A nossa sede é em Lisboa, temos delegação no Porto, Coimbra e núcleos Setúbal, Évora e Faro. Temos ainda também núcleos em Braga e Aveiro. E os nossos objetivos, de facto, são a implementação de respostas de cuidados continuados, integrados em saúde mental, promover e educar na área da saúde mental. Intervimos presencialmente e à distância em todos os serviços que prestamos, de forma especializada na área da saúde mental. Como é que nós funcionamos? Portanto, há uma avaliação primária social e clínica que vai permitir que a pessoa pague 6 escalões entre 6 euros e 26 euros no máximo. E temos então um conjunto de serviços para as pessoas com diagnóstico e suas famílias. Temos uma linha SOS telefone que as pessoas podem contactar via telefone e temos também no nosso site uma linha, portanto, a possibilidade das pessoas nos contactarem por e-mail. É? Portanto, o primeiro contacto normalmente é pelo site ou pelo telefone ou até mesmo por carta via correio. Bom, depois, o que é que nós podemos oferecer às pessoas que nos procuram e à comunidade? O tal apoio à comunidade, não é? Onde poderá ser feito um encaminhamento interno ou externo, em função da necessidade da pessoa. Então, temos o apoio individual, o apoio psicológico individual, depois, tanto para pessoas com diagnóstico como para as famílias. Temos os grupos psicoeducativos e os grupos de autoajuda. Temos grupos de stress, de perturbação de stress e ansiedade. E depois, para complementar esta resposta mais clínica, não é, que tanto tem sido procurada ao longo dos anos e com a pandemia também houve um aumento muito significativo. Para termos uma ideia, a ADEB teve, durante a pandemia, no auge da pandemia, tivemos cerca de 1 milhão de visitas únicas ao nosso site. Bastante expressivo, não é? Exatamente. E para complementar, portanto, temos também respostas na área mais ligada às atividades culturais e recreativas, nomeadamente, portanto, através da poesia, da prosa, do teatro, da pintura, como formas de reabilitação. Portanto, temos um conjunto de serviços que temos vindo a desenvolver ao longo dos anos para poder, de facto, ajudar as pessoas que sofrem destas problemáticas.
bem. Esta nossa conversa servirá também para ajudar os nossos ouvintes a reconhecer este tipo de perturbações depressivas, bipolares, e não só. Mencionou também as perturbações de stress e de ansiedade, sendo fundamental, portanto, a detecção rápida e precoce de qualquer doença e as perturbações mentais não serão exceção. Há assim alguns sintomas ou sinais a que devemos estar atentos? O cidadão comum, a pessoa que não tem formação na área da saúde? Sim, é, é, é de facto muito importante educar as pessoas e a sociedade e as famílias, eh, mesmo nos próprios locais de trabalho, não é? Para as pessoas estarem atentas quando surgem mudanças, digamos, começam a surgir pequenas mudanças, é preciso estar atento para perceber se de facto estamos perante uma depressão ou não. Nomeadamente, por exemplo, a perda do prazer nas atividades do dia a dia, as pequenas coisas que a pessoa faz no dia a dia, como por exemplo o autocuidado, a pessoa cuidar da sua higiene, cuidar da sua imagem, cuidar da sua casa, estar muito atento a esses pequenos pormenores. Por exemplo, o negativismo, quando as pessoas começam a ficar muito negativas ou pessimistas em relação ao presente, ao passado e ao futuro. Uh, o humor depressivo, onde as pessoas começam por exemplo, a chorar com frequência, ter expressões de tristeza, a instabilidade no humor, portanto, a irritabilidade, às vezes a depressão expressa-se por esse tipo de comportamentos. Uma certa anestesia afetiva, portanto, já numa fase mais inicial, a pessoa não reage ao estímulo, portanto, não comunicando mesmo. A questão do sono, a hipersónia, a insónia, portanto, a pessoa dormir demais ou dormir muito mal durante a noite. A questão do apetite, às vezes as pessoas começam a comer substancialmente mais ou comer menos do que é o habitual. E nas crianças, por exemplo, e nos adolescentes, é preciso estar atento também, além de alguns destes fatores, a diminuição do rendimento escolar, por exemplo, é um indicador de que alguma coisa não está bem. Falta de concentração, a pessoa também normalmente tem este tipo de queixas, até nos adolescentes, nas crianças e também nos adultos. E estes são alguns dos sintomas que devemos estar atentos. Bem, e consegue-nos explicar um pouco a diferença entre a patologia depressiva e a doença bipolar? Sim, quando surge um ou mais episódios depressivos, nós estamos perante um episódio de doença depressiva ou doença unipolar. Quando surgem episódios depressivos, hipomaníacos ou mais raramente maníacos, estamos perante uma doença bipolar. Claro que isto são fenómenos complexos, não é? E nós temos que perceber que, em relação à questão tanto da depressão como da doença bipolar, temos que sempre, para facilitar, porque isto são fenómenos complexos, ver na perspectiva dos casos ligeiros, moderados e graves. Mas, em traços gerais, a doença bipolar vai desde, se nós visualizarmos uma linha, vai desde as perturbações do temperamento, que são aquelas pessoas que têm temperamentos difíceis, que de facto são muito, no dia a dia, muito difícil lidar com elas, mas que nunca chegam a ter, nunca deprimem, nunca têm aquela fase da hipomania, da elevação do humor, portanto, estão em situações
com mais energia, com mais criatividade, com mais vontade de fazer, nem chegam aos estados psicóticos, não é? Que são aqueles estados graves de desorganização. Portanto, no fundo, a bipolar vai desde essa linha das perturbações do temperamento até aos surtos psicóticos graves. Uh, diga, peço desculpa, diga. Só um pequeno parênteses do Dr. Luís, não, sem que perca o seu raciocínio, e só para clarificarmos alguns dos termos que utilizou junto à dos nossos ouvintes, quando mencionou o episódio hipomaníaco versus maníaco, refere-se em particular a quê? Obrigado por colocar a questão. Ou seja, a hipomania é uma alteração do comportamento onde a pessoa começa a ter uma energia, não é? E comportamentos que habitualmente não são habituais. Por exemplo, aquela pessoa que nunca é muito faladora, nunca sai de casa e de repente, de um momento para o outro, começa a ir para o café e falar muito. Uma pessoa que é tímida, que é reservada, e que sempre teve uma vida pacata e começa a idealizar, por exemplo, negócios, começa a ter, por exemplo, a vestir de uma maneira diferente, começa a procurar companhias que normalmente não- com quem, a procurar falar com quem normalmente não falava. Portanto, há uma elevação do humor, há uma alteração do comportamento. Portanto, a pessoa passa de uma pessoa, digamos, imagine uma pessoa tímida, reservada, para uma pessoa expansiva, aberta, na Portanto, mania. é uma alteração substancial do padrão comportamental. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, e na questão da mania, a mania já é um estado, digamos, em que a pessoa está muito doente, em que surge já, portanto, uma desorganização muito elevada ao nível do raciocínio, em que a pessoa começa, de facto, a desorganizar-se em todas as áreas da sua vida, começa, de facto, a ter um discurso irracional, podendo mesmo, nos casos mais graves, a chegar a surtos psicóticos graves, com delírios, com alucinações visuais e auditivas. Portanto, já é um estado de grande sofrimento emocional, é um estado grave em que as pessoas têm que ser internadas e ser medicadas convenientemente. Portanto, o ideal aqui será nunca chegarem a este tipo Isto de. extremo, É, não é? exatamente. Uhum, uhum, uhum. Uhum. Muito, muito bem. Retomando o seu raciocínio, peço desculpa pela interrupção, pedindo-lhe este esclarecimento. Uh, Não, eu é que agradeço. Estávamos a falar das diferenças entre a doença bipolar, penso que já falou, já caracterizou bem esta patologia, e em relação ao contraponto com a patologia depressiva, em que medida é que estes doentes serão diferentes do ponto de vista da sua expressão sintomática, dos doentes bipolares? Ok. Uhum. Bom, a diferença é precisamente essa, ou seja, na doença bipolar também existe a depressão, não é? Porque normalmente, até há quem diga que a hipomania, portanto, e a mania já há uma fuga à depressão, não é? Portanto, estes doentes fazem, enquanto na bipolar tipo 2, por exemplo, a pessoa faz uma ligeira hipomania e nunca chega à mania e vem cá para baixo para a depressão. Na doença unipolar, a pessoa nunca chega à hipomania, não é? Portanto, a pessoa deprime e vem cá para baixo para a depressão, sendo a depressão também, em certos casos, muito problemática, porque em estados mais graves da depressão podem também surgir os surtos psicóticos, as alucinações,
portanto, e de ações suicidas. E, portanto, é preciso estar muito atento e evitar, de facto, que as pessoas não cheguem a estes estados graves, não é? Da doença. Mas, em traços gerais, a depressão tem os tais, podemos vê-la dessa perspectiva, não é? Dos casos ligeiros, moderados e graves, e estar muito atento, de facto, para que as pessoas não cheguem a estados extremamente graves e ponham em causa a sua saúde e a sua vida. E a importância de se falar muito de doença mental, de capacitar as pessoas em relação a este tipo de patologias, não é? Do ponto de vista então da especificidade da resposta a dar a cada uma destas doenças, destas perturbações, haverá alguma diferença substancial? Isto é, as necessidades destes doentes depressivos e ou bipolares serão semelhantes, diferentes? Como é que analisa esta questão? Uhum. Bom, nós temos de ter em conta que a depressão pode surgir em qualquer altura da vida, não é? E cada caso é sempre um caso. E é muito importante também respeitarmos a vontade de cada pessoa. Quando nós falamos de uma depressão crónica, temos falado de uma depressão reativa, passageira, mas quando falamos de depressões crónicas, uh, é essencial que a pessoa aceite o diagnóstico, não é? Que às vezes é muito difícil. Depois é necessário uma medicação que estabilize a pessoa. Estamos a falar de uma doença crónica. E encontrar uma medicação, portanto, a tal relação de proximidade com o médico, o psiquiatra, é fundamental para que a pessoa consiga encontrar uma medicação que a estabilize, não é? Aceitar o tratamento. Depois, a envolvência da família é fundamental também. Como eu já disse, temos as tais depressões ligeiras, moderadas e graves. E a questão da educação, portanto, passar pela questão da educação das famílias, da sociedade em geral, porque cada caso é mesmo um caso, não é? Claro que nós sabemos que a medicação para pessoas com diagnóstico bipolar é diferente, devido acima de tudo à necessidade dos estabilizadores do humor. Portanto, ao nível da terapêutica, há especificidades que devem ser sempre, digamos, deve ser sempre um médico, psiquiatra, a fazer essa avaliação, esse diagnóstico. As pessoas têm uma certa tendência às vezes, para a automedicação, não é? Para não cumprimento da terapêutica, e é muito importante que as pessoas sigam à risca, de facto, as recomendações, não é? Portanto, falar aqui nessas diferenças de uma forma global, quando cada ser humano é tão específico, tem as suas especificidades. Agora é de facto criar programas específicos de reabilitação, porque, por exemplo, algo que acontece muito e que ainda não, no fundo, a neuropsicologia, que é a minha área, está ainda bastante atrasada em relação à psicologia clínica, não é? Que também tem mais anos, mas é preciso estar muito atento, por exemplo, aos déficits cognitivos. A atenção, a memória, a organização, o planeamento é muito afetada. Portanto, há uma relação não só em termos da carga genética que a pessoa herda, não é? E depois do desenvolvimento da vida que a pessoa vai tendo, mas há uma relação entre essas questões da genética, daquilo que nós herdamos, né? Daí falarmos sempre em casos ligeiros, moderados e graves, e também a severidade da psicopatologia, dos sintomas da doença. Portanto, e esta área é uma área também que tem muitas parecenças, não é? As pessoas
a memória começa a ser muito afetada, a organização, por exemplo, nas pessoas com doença bipolar, quando estão doentes, fica também muito afetada. Portanto, é preciso ter sempre muito cuidado e procurar, acima de tudo, técnicos e pessoas que estejam acreditadas cientificamente, porque são questões muito sérias, muito sensíveis, que têm que ser analisadas à lupa, não é? E isso é muito importante. Uhum. E eu já agora atrever-me a colocar outra questão. Mencionou muito bem nesta resposta que é dada pelos técnicos, naturalmente credenciados, que vão integrar na sua conduta a abordagem farmacológica e individualizada. Cada uma das situações particulares do doente. Eu agora questionaria sobre a resposta de índole mais comunitária, isto é, até que ponto é que será importante também, estando naturalmente o doente a pessoa já num equilíbrio, estar integrada na sociedade, quer dizer, e que tipo de respostas é que temos no nosso país a este nível? Bom, felizmente, nós em Portugal temos vindo a desenvolver um conjunto, digamos, de respostas, nomeadamente através da aplicação, ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que, portanto, vincula o Estado português aos seus artigos e tem vindo a ser desenvolvidos um conjunto de respostas ao nível comunitário, quer seja ao nível das residências, quer seja ao nível dos fóruns socioocupacionais, as próprias associações comunitárias, como é o caso da ADER, também têm vindo a desenvolver, portanto, um papel a esse nível. Agora, obviamente que nós temos que sempre, eu acho que o mais importante é haver vários tipos de respostas, não é? Portanto, nós sabemos que antigamente, há 30 anos, as pessoas pouco mais tinham do que os internamentos nos hospitais e tem vindo a surgir um conjunto de mecanismos, de facto, que permitem que a pessoa tenha possibilidade de escolher, não é? E nesse sentido é sempre muito importante dar a voz à pessoa, não é? Perceber o que é que a pessoa, acima de tudo, quando a pessoa está relativamente estabilizada, não é? Porque há situações em que a pessoa, em certos estados muito graves, a pessoa tem que de facto, muitas vezes, ser interrompido o seu querer, porque está desajustado, não é? Mas a partir do momento em que a pessoa está relativamente estabilizada, é muito importante ouvir a pessoa, ouvir a família e dar-lhe esta possibilidade de escolha, que apesar de tudo em Portugal existem muitas possibilidades. Claro que há uma certa lacuna, é diferente de região para região, mas é fundamental que se continue a desenvolver respostas comunitárias para que as pessoas possam. Porque a ideia não é as pessoas passarem a vida nestas instituições, a ideia é ser uma passagem e que as pessoas depois, exato, se integrem na sua comunidade, no seu espaço. Não é? O objetivo é esse, não é? Nós somos apenas uma. Vamos dizer que somos um porto de abrigo, não é? E estamos cá sempre que é necessário, mas o que nós queremos é que as pessoas ganhem asas e voem e depois que se juntem a nós para ajudar outras pessoas, não é? Exatamente. Claro, claro, claro. Falando agora do estigma social, que está muito, enfim, eu penso que vem também no contexto daquilo que falávamos. Considera que este é ainda um problema que é que os doentes com este tipo de patologias enfrentam no seu dia a dia? Ou já vamos conseguindo diluir, esbater esta problemática da estigmatização?
Ou seja, eu acho que nós evoluímos muito nos últimos anos, sem dúvida, todos os níveis. Devemos continuar a ser críticos, não é? E autocríticos, mas de facto a realidade mudou muito, não é? Após o 25 de Abril. Agora, porque também existe muito mais informação validada cientificamente, não é? As gerações estão mais bem informadas, os técnicos também estão mais bem preparados. Agora, com a pandemia, por exemplo, notou-se nos jovens um outro tipo de uma postura completamente diferente. Agora, a questão é que, de facto, o estigma, não é? O estigma e o autoestigma, não é? Portanto, no fundo, continua a haver muito autoestigma, não é? Eu acho que, se calhar, hoje o autoestigma é mais. Está mais presente ainda do que o próprio estigma. Não, não quer dizer que ele não existe. Ou seja, a forma como a pessoa, se perspectiva, Sim, é é isso exato, que ok, exato. ok. Uhum. A ver, porque, por exemplo, nós temos que falar das coisas. Por exemplo, eu próprio, há uns anos atrás, passei por uma depressão, não é? Eh, e isso não invalida que a pessoa seja mais ou menos do que outra qualquer, não é? Portanto, é muito importante que as pessoas deem a cara, não é? Que as pessoas não se escondam atrás de um biombo, porque nós temos pessoas de muito valor na sociedade, que têm depressões, que passaram por depressões, e que era importante que essas pessoas dessem a cara, não é? Que essas pessoas viessem falar. Nós temos vários casos, não é? Mas são casos muito residuais. Não é? Era muito importante que houvesse políticos, que houvesse pessoas nas diferentes áreas a dizer: eu tive depressão, eu tomo esta medicação, eu estou bem, quer dizer, mas ainda continua a haver muito receio, muito autoestigma, não é? Associado à fraqueza. Quer dizer, eu acho que o grande passo que tem que ser dado é precisamente esse, não é? É as pessoas darem a cara, as pessoas assumirem, as pessoas virem ter com as associações comunitárias, as pessoas autorrepresentarem-se, não é? É fundamental. Portanto, aquela questão do nada para nós, sem nós. Porque a ADEB, no fundo, é isso. A ADEB começou a dar a cara. O nosso atual presidente, o Sr. Delfim Oliveira, na altura, começou a ir às televisões, começou a falar, começou a. Não é? E o problema é que depois, se não houver estas pessoas que também que têm, pronto, desenvolvem um trabalho muito importante na comunidade, na sociedade, que deem a cara, às tantas as pessoas começamos a pautar por baixo esta questão da depressão, não é? São sempre os mesmos a darem a cara, aquelas pessoas com os casos mais graves, até situações, temos que começar a o limite, portanto, e é muito importante que as pessoas, porque a ADV é isto, a ADV é não só prestar um serviço comunitário, mas é também a autorrepresentação, não é? Ou seja, nós desenvolvemos um trabalho muito forte em termos, junto das organizações estatais, do Estado, a ADEB, neste momento é conselheira de Estado, portanto, nós somos solicitados a um trabalho muito forte que é pedido à ADEB para que as políticas sejam continuamente melhoradas, não é? Portanto, este trabalho é um trabalho fundamental. Portanto, precisamos de todos. Precisamos, acima de tudo, das pessoas com diagnóstico, que se envolvam, que se representem, que digam o que querem, que estejam, que participem, que se reúnam. Precisamos das famílias são fundamentais. Precisamos dos técnicos, precisamos da sociedade em geral, precisamos das pessoas dos empresários para compreender este fenómeno, não é? Porque as pessoas com doenças do foro psiquiátrico têm especificidades diferentes. Portanto, só todos juntos, só falando, só quebrando tabus, é que nós conseguimos normalizar algo que faz parte.
não é? Que é as pessoas deprimirem e precisarem de ajuda como noutras doenças. Claro. E do ponto de vista da sua experiência, qual é o nível de implicações reais, tangíveis, que este estigma tem na vida destes doentes? Isto do ponto de vista da sua atividade clínica e no contexto da ADEB. Bom, aquilo que acontece é que, acima de tudo, um pouco como nós já refletimos aqui, mudou muito, não é? As pessoas, antigamente, havia um estigma muito grande, não é? As pessoas não compreendiam estas doenças, não é? Portanto, as pessoas, antigamente até eram queimadas na fogueira, não é? Eram rotuladas, não é? Quer Há dizer, muitos séculos atrás, diga. Pronto, agora o que eu acho que é importante é, no fundo, as pessoas terem a capacidade de falarem abertamente sobre estes problemas. Por exemplo, as pessoas escondem muito a doença da entidade patronal, não é? Nem sempre é o melhor, não é? Portanto, tem que haver aqui, da parte de nós todos, e a ADEB faz esse trabalho junto, ao nível da empregabilidade, junto das empresas, junto dos colaboradores das empresas, junto dos técnicos. Portanto, há que perceber as especificidades desta doença e as pessoas também assumirem abertamente. Claro que as pessoas têm o direito de não o dizer e não o fazer, mas nós temos que encarar isto, as doenças do foro psiquiátrico, a depressão, como uma outra doença qualquer. Não é? As pessoas têm muita facilidade em dizer que são diabéticas, não é? A esmagadora maioria. Mas quando se fala de uma depressão, porque às tantas, se nós não falamos, se nós nos fechamos na nossa redoma, tudo fica mais difícil, não é? Portanto, eu acho que é fundamental nós continuarmos a quebrar o autoestigma, quebrar o estigma e falar abertamente, acima de tudo, sobre estas problemáticas, porque é um alívio até quando nós, às tantas, quando não falamos, é muito pior em termos da vida. Aliás, as pessoas depois do lado de lá até pensam, então, mas o que é que se passa ali? Porque é que a pessoa não fala? Quer dizer, temos que falar abertamente e civilizadamente, não é, dos problemas. É um problema transversal do ser humano, não é? Como qualquer outro problema de saúde, e portanto nunca é demais falar, e é também esse o nosso papel, e esse objetivo para esta conversa. Eh, Para concluir o nosso podcast, gostaria de agradecer a disponibilidade, participar nesta conversa, pela partilha da sua experiência, os seus conhecimentos e pelo papel que a ADEP tem assumido no contexto da saúde mental, em particular no apoio aos doentes depressivos e bipolares. Muito obrigado, Dr. Luís Oliveira. Eu queria agradecer ao Dr. Tiago Carreiro e a toda a equipa esta oportunidade. E até breve, e já sabem, estamos disponíveis para ajudar naquilo que nos for possível. Um grande abraço. Até breve, até breve. Obrigado a quem nos está a ouvir e faço desde já o convite para continuar a seguir-nos na próxima semana com um novo convidado e um novo podcast. O tema é o mesmo: saúde mental sem dramas nem preconceitos. Aproveite também para visitar www.vivaparaladadepressão.pt, onde terá ao seu dispor informação isenta e rigorosa sobre saúde mental. Viva, viva.